Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo e o assunto de hoje é definição do problema e do objetivo da pesquisa. Bacana? Por que eu coloquei nessa sequência problema e objetivo? Por quê? Porque o problema se define antes do objetivo. Você precisa ter um problema para resolver, para definir teu objetivo. E o objetivo é uma resposta para o problema. Por quê? Porque a pesquisa científica começa pelo problema. E o problema é uma dúvida, é uma dificuldade, é um quebra-cabeça, é uma curiosidade, ela é um mistério. Então, o problema tem que ser a parte inicial. Então, depois que você fez a contextualização, depois que você delimitou o tema, você faz o problema, você define o problema. Aí você define esse problema com uma frase e coloca uma interrogação em forma de pergunta, tá, pessoal? Então, é assim que se define. E a formulação do problema, então, envolve dois aspectos: a lógica da formulação e a delimitação do problema. Então, se você define um problema, você não vai investigar o tal problema em todos os países do mundo. Não é generalizado, é delimitado, tá, pessoal? Você delimita o problema. Você define ele para um determinado lugar. A formulação do problema, da pesquisa, deve ser uma coisa original. Quanto menos estudado o tema, mais problemas existem. E é preciso ler a respeito do tema antes de definir o problema da pesquisa. Por isso que é importante, eu sempre falo, por isso que é importante fazer a contextualização, descobrir o que os outros autores investigaram a respeito daquele tema, o que os outros autores já fizeram e escrever sobre isso, fazer um texto, contar uma história sobre aquilo que os teus antecessores, os pesquisadores que te antecederam nesse problema, nessa pesquisa, o que eles já sabem, o que eles já descobriram. E daí, a partir dessa contextualização, você delimita teu tema e parte para o problema. Por isso que é preciso ler a respeito do tema, por isso que eu sempre falo que tem que procurar artigos científicos recentes, para você ter resultados de pesquisas recentes a respeito do teu tema. E daí você pode definir uma pergunta, um problema. Pode ter mais de um problema para a tua pesquisa? Pode. Tem teses de doutorado que respondem a vários problemas, dissertações de mestrado. Pode ter vários problemas, até mesmo para graduação, um trabalho de conclusão de curso de graduação. Pode ter 2, 3 problemas sem problema nenhum. Tem que ter um problema, né? Não é que não tem problema nenhum. Tem que ter um problema. Então, um problema é suficiente, tá, pessoal? Então, não precisa ter 10. Bacana, gente? Então, continuando. Pessoal, o pesquisador precisa ter uma visão clara do problema que ele vai investigar. Por quê? Porque ela evita a prolixidade. O que é essa prolixidade? É a falta de direção, é a ausência de algo para se resolver. Então, se o problema é estabelecido de forma clara, ele será tratado no desenvolvimento do texto. Então, um problema claramente definido vai ser mais fácil de ser resolvido do que algo que não está muito claro para você. Então, o que eu quero fazer? Escreva claramente uma pergunta e busque a resposta para essa pergunta apenas e não para 20 outras perguntas. Beleza, pessoal? O objetivo deve ser o objetivo geral. Se teu trabalho tiver objetivo geral e objetivo específico, então você tem que observar o seguinte: o objetivo geral é amplo e os específicos são o detalhamento ou a complementação do teu objetivo geral. Mas daí você vai me perguntar, precisa isso? Eu digo não. Para você fazer uma pesquisa científica, não.
Agora, se o manual, se o regulamento de TCC do teu curso exige que tenha objetivos gerais e específicos, tudo bem, você faz. E daí você faz o desmembramento do objetivo geral em pequenos objetivos específicos. Por exemplo, se o objetivo geral é analisar o perfil, você vai dizer como você vai, nos objetivos específicos, cada passo de definição de perfil que você vai fazer. Mas, geralmente, para a graduação, não se exige que você tenha muitos objetivos e esse detalhamento de objetivos. Você diz simplesmente qual é o objetivo, você define qual é o problema, responde esse problema definindo um objetivo, e daí você já parte para a justificativa do teu trabalho, mostrando porque teu trabalho é importante, porque que ele é viável, porque que ele é oportuno. Eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, sobre a justificativa. Mas o que você precisa ter claro é o TCC precisa começar com uma contextualização para você compreender o contexto todo. Você precisa ter uma delimitação do tema e depois você vai ter que ter um problema e depois uma resposta, uma possível explicação para esse problema em forma de objetivo. Não confundam objetivo com hipótese. Hipótese é outra coisa, tá? Hipóteses geralmente não são obrigatórias. Nosso sexto slide diz que o objetivo é a resposta que pretendemos dar ao problema. Se o problema diz o seguinte: quais são os efeitos dos investimentos em propaganda sobre a repetição da experiência de compra? Tá, então o objetivo é medir os efeitos dos investimentos em propaganda sobre a repetição da experiência de compra. Então, quais são os problemas? Identificar os problemas, qual é a satisfação, medir a satisfação, quais são os efeitos, medir os efeitos. Se o problema for qual é o perfil, o objetivo vai ser medir o perfil. Se o problema for qual é o custo da criação de peixes, então o objetivo vai ser medir o custo. Então, o objetivo é sempre aquilo que vai te dar uma resposta para o teu problema. Bacana, pessoal. Agora o último slide. Os objetivos sempre são escritos com verbos que exprimam uma ação, como medir, identificar, definir. Evite verbos que dão muita amplitude, como analisar, compreender, entender. Por quê? Porque, às vezes, analisar, compreender, entender, dão uma visão muito ampla. E você precisa tentar assim, medir o perfil, ou definir o perfil, ou identificar o perfil. Ou medir os custos, analisar os custos, fica um pouco mais complexo. Então, seria melhor você dizer medir os custos, porque depois que você mediu os custos, o teu objetivo já foi alcançado. Você não precisa fazer uma análise muito profunda disso para você resolver o teu objetivo. Então, medir, identificar e definir é uma coisa mais simples do que analisar, compreender e entender. Por isso eu digo sempre, seja claro, seja direto, frases curtas e diretamente ao ponto. Quanto mais simples e direto for o texto, mais interesse vai despertar no leitor. Se você tem lá um parágrafo com 6 linhas, 7 linhas, e não tiver um ponto final no meio, ou seja, se essas 7 linhas são uma frase só, o leitor não vai conseguir ler aquela frase, porque ela ficou muito comprida. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e espero vê-los em breve. Tchau, gente.